Boa noite, tudo bem? Todo mundo já recebeu da terceira lição das portas abertas, que é falando sobre o quê? Coragem. Leva lá, no nome de Jesus. Amém? Pastor, ainda não fiz, faça agora, para a glória de Deus. O momento é agora, em nome de Jesus. Pastor, eu quero caneta. Cadê? Tem caneta? Amém. Nós vamos falar hoje da terceira lição das portas abertas, falando sobre coragem. Coragem significa o quê? Força interior e permite enfrentar desafios, medos e adversidades com confiança e determinação. Confiança e determinação. Mas a Bíblia deixa bem claro para nós, lá no Salmos 31, 24. Vamos lá? Abrir a nossa Bíblia. Salmos 31, 24. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Ele pede para você se esforçar. Esforçar e esperar em quem? No Senhor. Porque para ter coragem você também tem que ter o quê? Paciência. Tem gente, meu querido, que ela diz: não, pastor, eu quero, mas eu quero que for agora. Não. O que significa coragem? É a força interior que permite enfrentar desafios, medos, adversidades em confiança e determinação. Aí diz: em uma virtude de implicar em suportar sofrimentos e ser paciente. Tem que ter paciência. A paciência é um dos frutos do Espírito. Ah, mas eu tenho coragem. Sim, amém, glória a Deus. Mas a Bíblia diz: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Por quê, pastor? Uma pessoa que ela perde a coragem, uma das coisas que ela faz é desfalecer o quê? O coração. Aí você vai lembrar que eu vou te dar um exemplo prático. Quando o Golias ele se levanta contra Davi, o Davi, meu irmão, contra Israel, Davi ele chega para Saul e diz: não desfaleça o coração de ninguém, porque muitas das vezes nós estamos desfalecendo. Aí você vai lembrar também do rei Ezequias, que quando, meu querido, ele deixa o Judá forte, porque Judá estava desacreditado. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, o diabo estava vindo ali com toda a força do seu exército, mas ele disse o quê? Para ele se esforçar. Esforçar por quê, pastor? Nós devemos se esforçar? Sim. Olha o que diz aí mesmo no Salmos 31, 24. Coloca na NTLH. NTLH. Colocou para mim? Sim ou não? Olha o que diz: seja fortes e tenhas coragem, todos vocês que põem as suas esperanças em Deus, o Senhor. A tua esperança tem que estar em quem? Em Deus, o Senhor. Mas Ele pede para você ter o quê? Coragem. Seja fortes e tenhas o quê? Coragem. E uma das missões que foi muito, meu querido, de coragem, foi de Josué. Porque para Josué ser sucessor do Moisés, ele teria que ter muita coragem. Sabe por quê? Porque ele viu as batalhas que o Moisés enfrentou com o povo. O povo vira e torna fazer o quê? Reclamava, murmurava, queria voltar ao Egito, fazia outros deuses. Mas o Josué, ele já tinha visitado a terra prometida. Ele já sabia o que tinha lá. Mas o Josué tinha um desafio maior, porque ele já tinha ido. Ele precisava levar quem? Até lá? O povo. Qual era o nome da terra prometida? Canaã. A Bíblia fala que é uma terra que mana leite e mel. Posso falar para você assim: Canaã, uma terra próspera, cheia de prosperidade.
Mas para conquistar aquela terra foi preciso ter o quê? Coragem. Para conquistar aquela terra precisa ter o quê? Coragem. E ser o quê? Forte. Por quê? Porque ele diz: todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. O Josué, ele não desacreditou, e nem o Caleb. Eles acreditavam e colocava a esperança em Deus. Às vezes você vai para o teu negócio, você olha porque é um pequeno negócio, você, meu irmão, desfalece. Pastor, chega o inverno, né? A gente não consegue vender nada. Parece que o negócio não flui, não anda. Sabe por quê? Porque você perdeu a esperança. Por quê, pastor? Tem gente que está assim, ó, não está nem conseguindo mais tomar café, ele está só cheirando agora. Porque o café está muito caro, né, pastor? Pois é. Tudo, pastor, te coloca um culpado. Café está caro, gasolina está caro, alimentação está caro, tudo está caro. Pastor, tudo está horrível, os preços estão absurdos. Eu lembro que às vezes eu vou no supermercado com a minha esposa, ela disse uma vez para mim que a mãe dela ia com R$10 e trazer um carrinho de mão cheio de coisa. Eu disse: filha, isso faz muito tempo, né? Ela dizia: meu filho, trazer um carrinho de mão cheio de coisa. Eu disse: R$10 não dá para comprar hoje nada, nenhuma cartela de ovo. Mas a gente vai viver olhando para a situação que estamos vivendo hoje? Não. Por quê, pastor? Porque naquele tempo o salário também era muito pequeno também. As coisas também seriam mais baratas. Pastor, mas hoje o salário está muito maior. Sim, por isso que as coisas estão mais caras. E às vezes nós reclamamos. Por quê? Porque nós somos fracos. Fraco não. Você não é fraco. Você é o quê? É forte. Porque se você for olhar, meu irmão, para o mundo aí, que você vê aí, você não vai chegar a lugar nenhum. E no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, no nome de Jesus: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Coloca para mim na NVI, Nova Versão Internacional. Pois Deus não nos deu um espírito de quê, irmãos? De covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Deus, Ele não te deu um espírito de covardia. Deus te deu um poder, meu irmão, para você vencer e vencer em nome de quem? De Jesus. O que a Bíblia diz em Filipenses 4,13? A Bíblia diz o que? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Pastor, então Deus manda eu ser o quê? Corajoso. Mas muitas das vezes você olha: eu quero colocar meu negócio. Sim, amém, glória a Deus. Se você tem condição, vá, seja corajoso. Mas coloque a sua mão onde você pode alcançar. Analise como é que é a situação. Ah, pastor, para mim colocar um negócio eu preciso pagar o quê? Se você não tem o ponto, o local próprio, você vai pagar aluguel, luz, água, no mínimo. Ah, pastor, mas eu não vou ter funcionário. Sim, você vai ter um lucro um pouco maior que você não vai ter um funcionário. Mas se você tem um funcionário, você vai pagar o salário dele também. E aí tudo isso você tem que colocar onde? Na ponta do lápis. Por quê, pastor? Você tem que ser forte e corajoso. Porque muitas das vezes nós queremos, meu irmão, as coisas que caem do céu. E nada tem caído do céu. Esses últimos dias, somente o quê? Chuva. Outra coisa não. E aí você fica aí nessa. Não, é quando Deus me der condição. Se você ficar pensando dessa forma, você não vai colocar nada. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, você vai sempre esperar a sua condição melhorar. É a mesma coisa, a pessoa que fica querendo trocar o carro, querendo mesmo trocar a moto. Ah, mas eu estou conformado com esse tá bom? Então, tudo bem.
mas não tiver, meu querido, se você não for forte e corajoso, você não troca. Pastor, eu quero trocar ali na minha cozinha o fogão. Eu olho para aquele lá e não consigo trocar. Sabe por quê? Porque você ainda está se conformando com as coisas velhas. Por isso que ele deixou bem claro: Deus não te deu um espírito de medo. Enquanto você tiver com medo, você não vai ter nada na sua vida. Você sabe por quê? Porque essa missão de Josué era essa. Josué 1,6 diz assim, ó: esforça-te e tem de bom ânimo. Ele pede para você primeiro fazer o quê? Se esforçar e ter o quê? Bom ânimo. Esforçar e ter o quê? Bom ânimo. A pessoa que tem coragem, a primeira coisa que ela tem que fazer o quê? É se esforçar. E nunca deixar o medo tomar de conta dela. Porque ela, se deixar o medo tomar de conta, uma das coisas que ela vai ter o quê? É desânimo. Desânimo, pastor? Sim. Ela não vai ter bom ânimo. Ela vai desanimar. Você sabe por quê? Porque a primeira coisa que vai surgir dentro do seu coração é o medo. E você aprendeu de agora a pouco que Deus não te deu um espírito de medo. E aí ele diz: porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, e lhes daria. A missão estava sobre a vida de quem? De Josué. Pastor, eu quero crescer na vida. Eu não estou cansado, pastor, dessa vida. Sim. Se o Esaú não vendesse a primogenitude para Jacó, aí você pensa, se o Esaú fizesse o que era certo, se o Esaú fizesse tudo direitinho, Deus ia ser Deus de Jacó? Não, ia ser Deus de quem? De Esaú. Mas você sabe muito bem que Esaú, ele fazia tudo o que era errado. No Novo Testamento fala que Esaú ele era até profano. E ele vendeu a sua primogenitude por um prato de lentilha. E o que valorizou bastante na vida de Jacó? Muitos falam, Jacó era enganador. Não. Jacó tinha algo diferente que o Esaú não tinha. Mesmo que o Esaú seja um homem de caça, mas Jacó, ele tinha o quê? Coragem para vencer. Você sabe por quê? Porque quando ele ungiu aquela pedra, ele poderia pegar qualquer outras pedras em outros lugares, mas ele ungiu aquela pedra, ele sabia que naquele local Deus estava abençoando ele, em nome de quem? De Jesus. Mas acontece o quê? Que ele entendeu o propósito. Qual era o propósito que Deus estava fazendo aqui na vida do Josué? Ele levar o povo até a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Mas ele já tinha olhado, pastor, ele já tinha visto a missão. Deus confiou na mão dele. Meu irmão, Deus te dá todas as ferramentas para você prosperar, se você quer prosperar. Porque no versículo 7 diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para tereis o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quer dizer, andar na palavra. O que o Jacó prometeu para Deus quando ele consagrou aquela pedra? Se Deus fosse com ele, se Deus voltasse ele para a casa dos seus pais com segurança, que ele não queria mais viver aquela vida que ele vivia antigamente, o que ele prometeu para Deus? Dar o quê? O dízimo de tudo aquilo. E olha o que Deus fez na vida do Jacó, porque o Jacó não tinha nada para oferecer para Deus. Ele chega na casa de Labão com o que, pastor? Com nada. Com nada. Apenas ele foi ser o quê? Um pastor de ovelhas. E para você ver que o Labão tentou enganar ele quantas vezes? 10.
dizendo: as salpicadas são minhas, as malhadas são tuas. Agora as malhadas são minhas, as salpicadas são tuas. Nascia só aquele, meu irmão, que beneficiava quem? A Jacó. Pastor, mas Jacó estava ali com a bênção. Sim, porque Jacó, ele foi o quê? Forte e corajoso. Ele se esforçou. Para você ver que quando ele estava muito estabilizado, Deus fala com ele: volta. Chegou a hora de você voltar para a sua parentela. Você sabe por quê? Porque chegou a hora. Eu sou aquele mesmo Deus, eu não mudei. O mesmo Deus que você consagrou aquela pedra lá em Betel. O Jacó, ele entendeu. O Josué estava entendendo. Mas uma vez Deus fala para ele. O que ele fala? Tão somente esforça-te. E ele diz: e tem muito bom ânimo. Aí ele pede para ele ter o quê? Para tereis o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita e nem para onde? Para a esquerda. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 26, ele fala de um homem chamado, um rei chamado Uzias. Esse rei, ele se tornou um rei mais próspero. Mas a Bíblia diz que ele andava nas visões de um profeta. O nome do profeta era qual? Zacarias. E esse profeta, quando ele começou, meu irmão, a andar na visão do profeta, ele começou a prosperar. Ele foi amigo da agricultura, ele era um homem de guerra, ele tinha muitos soldados e um exército forte. Mas acontece o quê? Ele deixou o orgulho entrar no coração e foi sacrificar no lugar de quem? Dos sacerdotes. Sai o que na testa dele? Uma lepra. Ele morre leproso. Mas por quê, pastor? Porque ele achava que ele não precisava mais de sacerdote. E aí acontece, Deus fala para ele: anda na lei que o meu servo Moisés te ordenou. Moisés aqui era vivo ainda? Sim ou não? Não. Mas Moisés ordenou algo que Deus falou com ele e deixou para eles. O que? A palavra, os 10 mandamentos. E tudo aquilo Moisés deixou ali e era para o povo cumprir. E aí no versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele. Qual o horário? Dia e noite. Quer dizer, não tem horário, né, pastor? Não. Diz mais: para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E o que mais? E então prudentemente te conduzirás. Pastor, quem que vai me conduzir? A palavra. Eu vou ser guiado por aquilo, ser sensível à voz de Deus para mim andar de acordo com ela. Porque no versículo 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tenha um bom ânimo, não pasmeis, não te espanteis, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aonde você pisar, Deus é contigo. Pastor, me contrataram numa empresa, Deus é comigo. Pastor, vou colocar o meu negócio, Deus é comigo. Vai dar certo? Vai, em nome de quem? De Jesus. Você precisa ser o quê? Corajoso, esforçado. A Bíblia deixa bem claro lá no Salmos 89:19 que Deus socorre quem é o quê? Esforçado. Deus não socorre, meu irmão, a pessoa, meu irmão, que fica olhando aí só para as circunstâncias. Como eu falei da agora há pouco, vai olhar agora para as partilheiras do supermercado, tomar aquele susto. E aí? Como eu falei da agora há pouco, pastor, mas aí eu não tenho condição de comprar. Vai fazer o que disseram? Deixa lá que vai ficar mais barato. Vai fazer isso? Aí vai vencer, né? Vai comer comida vencida? Não. Eu sou forte,
Eu sou corajoso, Deus é comigo, eu vou vencer. Em nome de quem? Porque não importa a circunstância. Pastor, e aonde eu for, Deus vai estar comigo? Sim. Deus estava com Isaac, Deus estava com Abraão, Deus estava com Jacó. E por que Deus não está com você também? Por isso que você precisa ser forte e corajoso. Josué, ele tinha uma grande luta pela frente, mas Deus manda para ele se esforçar para vencer. Se eu quero vencer na vida, irmão, eu não tenho que olhar para as circunstâncias. A gente não vive por vista, a gente vive por onde? Pela fé. Pela fé é o que, pastor? O que é fé? É aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que eu espero. Pastor, mas como que eu vou esperar? Como que eu vou viver assim? Parece loucura, irmão. Parece loucura. Para muitos é loucura. Mas se você quer conquistar algo, vá lá, consagra aquele negócio lá que você quer conquistar. Pastor, eu quero ter aquela casa. Qual é a casa? A casa ali. Lá está para venda. Vá lá. Deus, essa vai ser a minha casa agora. Eu consagro ao Senhor. E o Senhor vai me dar condição em nome de quem? De Jesus. Por quê, pastor? Eu vivo pela fé. Mas tem pessoas que ficam assim, covarde. Vou olhar para a circunstância. Se Deus me der, Ele é Deus. Se não me der, Ele é Deus também. Está assim agora? Porque, meu irmão, se o Jacó fosse ver, ele ia dizer: como é que eu vou ter todas essas terras? Como é que o Senhor está me prometendo riquezas que eu não tenho nada? Ele não olhou para isso. Ele olhou para aquilo que Deus falou ao seu coração. Por isso que ele falou para Josué: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Faça o quê? Versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o quê? O teu caminho, e então prudentemente faz o quê? Te conduzirás. Para mim, pastor, prosperar, eu preciso ter o quê na minha boca? A palavra. Aqui está um segredo, irmão. Não tem outra coisa melhor. E eu quero, pastor, ser grande. Amém, você vai ser. Mas para você ser, você precisa ter o quê? A palavra de Deus. E o melhor de Deus há de vir sobre a sua vida. No livro de Salmos 27:14, quem achou, diga amém. Olha o que diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, em quem? No Senhor. Era o que o Josué estava precisando naquele momento. E esperar em quem, pastor? No Senhor. Se a gente esperar no Senhor, meu irmão, você vai ver Deus agindo no nome de quem? De Jesus. Coloca na NTLH, por favor. NTLH. Coloca aí, por favor, NTLH. Olha o que diz aqui, ó. Confie no Senhor e tenha o quê? Fé. E que mais? E coragem. Confie em Deus, o Senhor. Ele pede para você ter o quê, irmãos? Fé e coragem. Coragem para vencer. Se eu quero vencer na minha vida, se eu quero vencer, meu irmão, em todas as áreas da minha vida, eu preciso primeiro ter o quê? Fé, depois coragem. Por que fé? Fé é aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que eu espero. Pastor, como assim? Falei de agora há pouco. Nós não vivemos por vista. A gente vive por onde? É pela fé. Se a gente vive pela fé, então é nele, meu irmão, que eu vou descansar o meu coração. Em quem? No Senhor. Mas o Senhor dá ferramentas para mim trabalhar. O Senhor abre portas para mim. O Senhor abre as janelas dos céus. Abre as portas dos céus. Mas você não tem o quê? Fé. E não tem o quê? Coragem. E não tem o quê? Confiança em quem?
em Deus. Como é que você vai, meu irmão, mudar de vida? Se tua vida continua sendo o quê? A mesma. Passa ano, entra ano, a vida continua a mesma. Aí eu te pergunto, se a pessoa quer botar um negócio, se ela não tiver duas coisas, fé e coragem, ela coloca? Como a gente está vivendo hoje? Aí você fica impressionado. Tem lugares que você fica assim, ó, de queixo caído. Aí você vê uma loja, lá vende 40 mil reais. Aí você passa na porta daquela loja e não vê ninguém entrando. O que você imagina? Eu já passei naquelas lojas lá no centro, no shopping. Aí você olha aquelas lojas abertas, ninguém lá dentro. Como é que ela permanece ali? Você já parou para pensar? Porque uma loja lá no shopping não é nada barato. É barato? Será que é R$1.000? Para um aluguel lá? Muito mais, irmão. Às vezes você não vê ninguém entrando, porque você não vai ficar lá na porta vigiando, né? Entrou um. Aí imagina só, você passa o dia todinho lá, entrou 2, 3. Pastor, como é que fica aqueles quiosques lá vendendo sorvete? R$5. Provavelmente ali eles pagam uns R$3.000 de aluguel. Mas cada R$5 que eles vendem ali, ó, vai juntando. Daqui a pouco eles estão tendo um lucro lá, mais ou menos, de 50 mil, 30 mil, no shopping da ilha. 30 mil, uma loja. 30 mil. E lá tem um monte de loja. Um monte. 30 mil. Só o aluguel. Fora a energia, né? Para você ver. E pastor, e agora? Você sabe, meu irmão, eu vou até me incluir junto com você. Nós somos muito fracos. Sabia disso? Muito fraco. Por que, pastor, que você está se incluindo? Porque muitas das vezes a gente não tem coragem e não tem o quê? Fé. Não temos coragem e não temos fé. Por quê, pastor? Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Se Deus prospera o ímpio, por que não prospera um crente? Se Deus faz na vida do ímpio, por que não faz na vida do crente? Meu irmão, de uns 3 anos para cá, eu fiquei muito revoltado na minha vida mesmo, diante de Deus, falo para você. Era uma vida ainda dentro da igreja medíocre. Eu disse, meu Deus, eu não quero mais viver essa vida. Teve um projeto de vida que eu fiz, foi assim, ó, eu não fiz só um não, eu fiz de todos. Preciso de uma vida melhor, em todas as áreas da minha vida. O pedido foi esse. E eu fiquei revoltado, porque se a gente for olhar para a prosperidade do ímpio, nós vamos cair igual o Asaf quase caiu. Porque o Asaf, ele olhava para a prosperidade do ímpio e mostrava que ele não tinha fé e não tinha o quê? Não tinha o quê? Coragem. Porque nós somos medrosos. Essa é a verdade. Nós somos medrosos. Ah, mas a loja, meu querido, se Deus abrir uma porta, Ele vai te abençoar, meu irmão. Pastor, aí será entrar um, e aquele um que entrar, ele vai comprar o valor do teu, que você paga de aluguel. No nome de quem? De Jesus. Mas aí eu tenho que ter o quê? Fé e coragem. Porque o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro, 1 Coríntios 16, 13. Coloca na NTLH. Estejam alertas. Fique firme aonde? Sejam o quê? Fortes. Para Josué conquistar a terra prometida, ele precisou o quê? Ser o quê, irmão? Estar firme aonde?
na fé, ser corajoso e ser forte. Porque não foi fácil, irmão. Se você for ler ali do capítulo 1 de Josué e ler o Josué inteiro, promete que você vai ler? Misericórdia, ninguém prometeu. Promete que você vai ler? Quem promete, diga amém. Aonde Josué pensou de desanimar? Você sabe? Não foi na maior luta, não. Aonde foi? Na batalha de Ai. Porque se ele fosse olhar pelos olhos naturais, aonde que ele tinha desanimado? Em Jericó. Porque era uma cidade, Jericó era conhecida como uma cidade forte. Sabia disso? Uma cidade forte. Se você for pesquisar o que significa Jericó, cidade forte. Mas ele começou a querer desanimar, sabe aonde? Aonde que ele pensava que ele ia ganhar tranquilo. Onde que ele pensava que ia ser simples e descomplicado. Mas foi aonde ele pensou de desanimar. Por quê, pastor? Ele estava levando o povo até Canaã. Mas quando chega em Ai, ele perde a batalha. A Bíblia fala que ele coloca o rosto dele aonde? No pó, no chão. E pergunta para Deus: o Senhor trouxe nós até aqui para morrer? Ele rasga suas vestes. A Bíblia fala que ele veste pano de saco. O que significa pano de saco? Roupa de humilhação. Mas Josué, ele esqueceu que lá no início Deus falou para ele: esforça-te e tende bom ânimo. Porque logo no capítulo 1 de Josué, que a gente acabou de ler, do 6 ao 9, quantas vezes ele não fala lá para Josué se esforçar? 4 vezes. Para você ver. E aí acontece o quê? Que o apóstolo Paulo diz: estejais alertas. O que é alerta? Atento. Diz: fique firme. Aonde? Na fé. Seja corajosos. E seja o quê? Fortes. Uma das coisas que faz você ficar fraco é o desânimo, achando que nunca vai conseguir. Se você tem esse pensamento, chegou a hora de mudar hoje. Mudar para quê, pastor? Ser forte e corajoso. Você crê? Quem crê, diga glória a Deus. 2025 é ano de mudança, irmão. Não é para mudar pouca coisa, é mudar para melhor. Mudanças. E as mudanças para nós viver na nossa área, na nossa vida financeira, a gente precisa ser o quê? Corajoso. Se você não for corajoso, se for um medroso, agora eu te digo, Deus te deu um espírito de medo? Sim ou não? Não. Ele te deu um espírito de quê? De fortaleza, de amor e de moderação. Quem crê, diga glória a Deus. Então vamos orar? Em nome de Jesus, fique de pé.